Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Nós fazemos parte da Agência Marandu, que é a agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo. Então, é a agência que gerencia as políticas de inovação e empreendedorismo no âmbito da universidade, para que todo o conhecimento científico gerado no âmbito da universidade seja aplicado, né, levando conhecimento, tecnologia e inovação para a sociedade. E esse evento de hoje, ele está vinculado à incubadora UEMA, que a incubadora UEMA tem hoje 19 empresas incubadas aqui, recebendo mentorias, recebendo todo um processo de capacitação para que esse conhecimento, que está muito relacionado à pauta de hoje, esse conhecimento que é desenvolvido no âmbito acadêmico, no laboratório, ele possa ultrapassar os muros da universidade e todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, de fato, venha solucionar a dor de mercado, a necessidade da sociedade. Então, sintam-se privilegiados por hoje ter aqui a nossa convidada, vai falar sobre isso para vocês, do laboratório, a bancada. E quem está organizando esse evento são os três startups aqui, vinculadas à incubadora. Elas farão um pitch para vocês, então estão de parabéns. Principalmente essas três empresas, que elas sempre conseguem mobilizar muito bem, porque a intenção dos eventos de conexão é fazer, de fato, essa conexão com potenciais parceiros, que possam vir contribuir com o desenvolvimento do projeto que está em andamento, também fazer conexão com potenciais clientes, né? Então, levar esse conhecimento, essa solução tecnológica que está sendo desenvolvida aqui pelas empresas incubadas para a aplicação no contexto do mercado. Então, não vou me delongar, vou convidar o professor diretamente a Tayane já para estar aqui com vocês. Pode vir, Tayane. Tayane é uma grande apoiadora nossa. Ela faz parte de uma das empresas que estão incubadas aqui e sempre está colaborando. Então, o ecossistema de inovação é isso. Quantos de vocês já conheciam a Agência Marandu? Que ótimo, né? Então, assim, o ecossistema de inovação tem vários atores que contribuem para o fortalecimento disso. Então, fica um convite para todos que estão aqui para consumir bastante, explorar bastante aqui a Tayane, perguntem, né? Eu sei que muitos de vocês têm TCCs que estão em desenvolvimento, por exemplo, ou estão já pensando, né, em TCC, que vocês possam, a partir do que for compartilhado pela Tayane aqui, produzir trabalhos de conclusão de curso, seja da graduação, seja do mestrado, doutorado, olhando para as dores e as necessidades do mercado, para que tudo que vocês desenvolvam, né, como pesquisa, tenha possibilidade de aplicação e não seja só um TCC que você vai adquirir nota, vai pegar seu título e pronto, encerrou meu ciclo na universidade, né? O que a agência faz com a incubadora é fomentar que esses conhecimentos eles venham ultrapassar os muros, que, de fato, vocês possam, a partir disso, empreender, né? Que vocês, todo o empenho dedicado no processo, né, da graduação, da pós-graduação, ela venha trazer um retorno para além do título, mas, por exemplo, quando vocês concluírem a graduação, pensar na perspectiva do empreendedorismo. Empreender, levar, né, a solução que vocês imaginam que pode resolver uma dor e, a partir disso, ter retorno financeiro e trabalhar o empreendedorismo inovador. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Tenha uma tarde maravilhosa para esses jovens. Perfeito. Tá ligado aqui, né? Tá, sim. Tá ótimo. Vocês não vão ver sair som aqui, mas todo mundo que está online está capturando aí a nossa fala por meio do microfone. Tá bom? Pois tá ótimo. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço aos professores e às startups pelo convite para estar com vocês falando de um tema que é minha realidade hoje e que já foi minha realidade desde, acho que 2021, que é esse processo de busca de tentativa de trazer o que a gente produz na bancada do laboratório para o mercado, fazer pesquisa aplicada, pesquisa de impacto e construir um projeto que seja focado em resolver um problema desde o início.
Acho que todo mundo aqui tem interesse de alguma forma, ajudar a sua comunidade, de onde veio, as pessoas, a família de vocês. Então, a ciência é a base para fazer esse tipo de transformação, não só econômica, por meio de negócios, mas muito mais social. Então, vocês têm a capacidade intelectual que pode gerar infinitas possibilidades. Eu sou farmacêutica por formação e também empreendo. Estou participando de uma das startups que está focada em desenvolvimento de produto. Com a minha sócia e irmã, a gente tem um negócio que é focado em falar sobre tecnologia e inovação para quem é da saúde. Aqui de vocês, tendo em vista que vocês já seguem a agência Marandu, possivelmente talvez estejam mais familiarizados com alguns termos, mas eu vou pedir espaço para falar bem do beabá, tá bom? Então, só para a gente fazer um balizamento, vocês já ouviram falar do termo Deep Techs? É um novo termo, certo? Então, a gente vai falar então desses termos, explicando o que eles são e como fazê-los acontecer na prática. O meu doutorado, eu passei algum tempo para entrar no doutorado, porque eu fiz durante a graduação uma bolsa chamada de Bolsa de Iniciação Tecnológica, que vem do PIBIT, né? Então, a gente desenvolveu inseticida natural. Já era pesquisa aplicada. Durante o meu mestrado, foi mais ciência de bancada, então uma pesquisa mais teórica. E no doutorado, eu passei um bom tempo para voltar a fazer o doutorado, porque para mim não fazia sentido mais, assim, no momento que entrou a inovação na minha vida, fazer algo que eu não conseguisse ver os resultados tangíveis, pelo menos não em 4 anos. Então, eu disse, eu vou voltar quando eu tiver alguma perspectiva de projeto, que eu vou ver ciência aplicada. Então, hoje eu busco, por meio de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ajudar os médicos no diagnóstico precoce de Alzheimer. Eu disse, opa, isso faz sentido para mim como propósito. Eu sempre gostei de neurociência. Fazer negócios requer muito de você entender o que você gosta. Qual é a base do seu network para criar um negócio e em que área? Tudo começa por aí, tá? Nós vamos fazer uma sequência, começando falando sobre alguns casos, cases de sucesso, tá? Que são inspirações de cientistas que hoje estão decolando com negócios de base científica. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o papel que a universidade tem nesse ecossistema de inovação. Terceiro, o passo a passo de como fazer com que uma pesquisa que vocês desenvolvem na bancada, ela chegue ao mercado. Já saibam que realmente é um longo processo, não é da noite para o dia. 4, eu vou mostrar algumas ferramentas que fomentam o empreendedorismo científico. E 5, algumas perspectivas futuras em relação a esse mercado, tá? Então, em cases de sucessos, a gente pega aí as universidades que estão na frente. As americanas são os cases de sucesso. Então, de Stanford, nasceu o Google. Então, quem não usa o Google, né? Meio que a gente está substituindo pelo chat GPT, mas ali tem muita base científica para desenvolvimento. De Harvard e do MIT, a Moderna, que decolou na pandemia com o desenvolvimento de vacina para a Covid. E de Berkeley, a técnica de CRISPR, de edição de genes. E no Brasil, quais cases de sucesso nós temos? Eu trouxe aqui um da minha área, o Dr. Calixto. Ele hoje é diretor do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. Então, lá em Santa Catarina, quem precisar fazer algum tipo de experimentação clínica, até pré-clínica, que é o foco, né? Pré-clínica. Esse é um dos profissionais que tem um laboratório que ganha dinheiro fazendo esse tipo de trabalho. Ele, obviamente, assim como todos que são cases de sucesso, eles se beneficiaram da aleatoriedade, do tempo e espaço. Então, a Axê queria desenvolver uma linha para a área de bioeconomia, de novos produtos, e ele já era pesquisador da indústria, usou e uniu o útil ao agradável. Tem quem quer investir e tem meu conhecimento técnico. Desenvolveu o Axeflan, que é um anti-inflamatório à base de uma planta medicinal chamada erva baleeira. E, em média, isso aqui é em média, com certeza foi muito mais,
demorou aí 7 anos e meio de trabalho, de bancada, para conseguir, em algum momento, lançar no mercado. E investimentos, 7,5 milhões de dólares. Então, veja bem, eu já tive a oportunidade de conversar com ele quando eu tinha uma startup que a gente tentava descobrir ativos úteis para a saúde cerebral. Eu mesmo fiz um orçamento para ele fazer o pré-clínico, 5 milhões. Não, só 5 milhões. Como fazer para 5 milhões ser tangível? Hoje existem instituições, órgãos que auxiliam o pesquisador a tirar essas ideias do papel. Então, a Embrapi é uma grande apoiadora, o Sebrae, eles entram com parcelas no projeto e a startup, no final, tinha que entrar com 1 milhão. Mas eu não tinha 1 milhão. A menos que eu fosse muito fundo e dissesse, esse realmente é um ativo que eu entendo que vai depois virar um medicamento, aí eu tentaria investimento privado, aí daria certo, né? Mas percebo, é um investimento muito alto. Negócios de base científica requerem não só muito tempo, como também muito investimento. Quem quer ir para essa área tem que ter a habilidade de conseguir captar recursos das fontes que estão hoje no mercado, tá? Outro exemplo que eu gosto muito, aí aqui, Federal de Santa Catarina. Outro exemplo que eu gosto muito é da USP, a Brain4Care. Eles desenvolveram um hardware, que é esse equipamento, que ele ajuda a monitorar de forma não invasiva a pressão intracraniana. Então, eles conseguem ajudar o médico nesse processo e trazer melhor conforto ao paciente durante a execução, né, do exame. Eles têm mais de 351 pesquisadores, então é uma rede muito robusta de validações, mundialmente falando, e produziram bastante antes de chegar nesse produto, né? Mais de 110 artigos publicados. Eu gosto de colocar esses números para mostrar que negócios de base científica, eles requerem com que a parte de bancada seja muito bem feita e que ela não seja atropelada. Não é que você vai desenvolver um negócio no comecinho. Você tem que viver a experiência da ciência, do método científico. Produto e desenvolvimento de produto é só depois. Por hora é ciência com impacto. Como que a universidade entra nesse xadrez, né? E aí eu trouxe alguns conceitos importantes para a gente entender como que a universidade pode ajudar e apoiar esses empreendimentos de base científica. E o primeiro conceito é o que seria inovação. Então, existem várias regulamentações e legislações que dão esses conceitos, e a gente leva eles como base. Então, a lei de inovação coloca a inovação como introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços, processos, ou que agreguem novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes que possam resultar em melhorias e em ganho efetivo de qualidade e desempenho. A inovação, ela envolve aplicar as invenções na prática, no dia a dia. Então, não é só uma ideia, é algo que foi, de alguma forma, tangibilizado para impactar a vida das pessoas, tá? Seja melhorando o produto, processo, serviço, ou criando algo totalmente disruptivo. E aqui a ciência ganha de prato cheio, porque as maiores invenções da humanidade foram por cientistas. Então, a possibilidade que a gente tem de novas terapias, de rejuvenescimento, as próprias vacinas são tecnologias pesadas, que requerem conhecimento técnico muito também extensivo. E aí, quando se toca nesse assunto de inovação, e aí quando eu comecei a fala, foi o papel das universidades no ecossistema de inovação. Existe diferença entre ecossistema de inovação e ecossistema de startups, sejam elas de base científica ou não. Ecossistemas de inovação, eles vão envolver vários atores, para além, obviamente, das startups, mas é principalmente governo, empresas, universidades. Quando eu falo atores, são essas entidades, tá? Então, companhias, no geral, de médio, grande porte, todos os atores que estiverem envolvidos de alguma forma com melhorar produtos, serviços, processos
ou criar novos produtos, serviços, processos. O ecossistema de startup ele envolve literalmente as startups. Então é tudo que gira em torno delas. Então aqui eu, por exemplo, vou falar de lei voltada a startups, empreendedorismo do tipo de startup, ok? Opa. Então a universidade, como seu papel social é importante para produção de conhecimento, para capacitação de pesquisadores e estudantes com uma alta qualidade técnica. Então, vocês, muitos estudantes aqui, entendam, usem ao máximo a experiência dentro da universidade para vocês garantirem capacidade técnica teórica elevadíssima. Então, vocês têm professores excelentes que estão guiando vocês nesses percursos, aproveitem isso. E desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Isso pode gerar a criação de empresa, que é o que as agências de inovação como a Marandu estimulam. É uma oportunidade do momento e que é uma tendência do futuro, que é o quê? Ciência aplicada, gerando retorno social e econômico, as Deep Techs. E essas tecnologias desenvolvidas, que são patenteadas, que podem virar startups ou spin-offs, elas podem ser e agregar valor para a universidade, para o pesquisador, a partir de diferentes tipos de relacionamento, seja ganhos do tipo royalties, ou mais investimento, ou bolsas para vocês, quando os professores entrem em algum edital específico para negócios de base científica, também tem recurso direcionado a bolsas para estudantes. E isso, como consequência, vai gerar emprego, tecnologia, enfim, desenvolvimento industrial, social. Qual que é a diferença de uma spin-off para uma startup? As spin-offs, esse artigo, apesar de um pouco antigo, ele é bom porque ele traduz isso de forma mais simples, né? É uma empresa criada para explorar uma propriedade intelectual gerada a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma instituição. O meu exemplo, eu desenvolvi um inseticida natural. Então, esse é o meu produto. Qual a inovação frente às que já existem? Isso tem que estar muito bem mapeado. Usa a estrutura do laboratório para desenvolver isso. Estou começando a desenvolver uma spin-off. A agência, por exemplo, é importante para atrair olhares de empresas para esse espaço, para que eu consiga melhorar meu laboratório e desenvolver ainda mais. Quando eu venho para a Deep Techs, que são esses negócios de tecnologia pesada, eu estou falando de um negócio que ele tem um risco muito maior, que o capital também é diferente. Então, no lugar de eu usar muito em grande parte o capital ali estrutural da universidade, nas Deep Techs a gente usa muito capital privado, mas o cerne é o mesmo. Nós temos engenharia e avanços significativos, porque é ciência na base dessa inovação, tá? Então, as Deep Techs, as startups... Opa! Aqui, como está um PDF, essa tabelinha ela mostra, né? As spin-offs, aproveita a infraestrutura, propriedade intelectual, financiamento da organização mãe. A startup opera de forma independente, depende de capital de risco. Nós temos aqui risco operacional é um pouco menor para spin-off, enquanto que para startup é um alto risco, você tem que fazer tudo muito mais rápido, com recursos limitados e a própria incerteza do mercado. E as estratégias dentro do escopo, às vezes, até de uma organização. Então, o Grupo Equatorial e outras empresas aqui, eles têm seu próprio grupo de inovação, de pesquisa, né? Pode criar uma spin-off, um grupo de P&D, depende de para onde a empresa quer olhar, tá bom? E as startups, as Deep Techs, tendem a revolucionar. Aquele equipamento que eu mostrei para vocês, é uma coisa que não existe no mercado. O risco é elevadíssimo para desenvolver algo totalmente novo, sabendo que tem muitos concorrentes, e, com base em um achado científico, ele teve o pulo do gato. Isso aqui vai fazer a diferença no mercado. Estou me acostumando aqui a passar com isso aqui, tá bom? Pronto. Aí eu deixo como sugestões de leitura, principalmente para quem tem interesse em, a partir da pesquisa de bancada, levar isso ao mercado. Ficar sempre atento aos marcos legais, como de ciência, tecnologia e inovação. Também é importante se olhar para as políticas públicas, para a lei do bem, lei de inovação,
Então, assim, nós somos cientistas, estamos acostumados com leitura, então tem que continuar com isso. É leitura contínua, aprendizado contínuo, porque tudo, em especial nessa área de inovação, muda muito rápido, tá? Ok. Então, como que eu faço para que a minha pesquisa desenvolvida na bancada chegue ao mercado? O primeiro ponto é o que vocês já estão fazendo uma boa pesquisa básica. Essa pesquisa básica, então, o grande achado, né, o que deve ficar assim no centro de tudo, é que vocês já devem desenvolver um projeto de pesquisa sempre alinhado a uma demanda de mercado, com um foco em resolução de problema. Quando você entende que as ODS são um norte para você identificar variados problemas em variados setores, você passa a perceber, eu tenho um leque de oportunidades. Quando era da graduação, não tinha tanta essa percepção. E eu queria que alguém tivesse me dito isso na minha época, porque faria total diferença para mim em que caminhos eu ia percorrer. Então, vocês estão tendo a oportunidade de... Aqui tem várias palestras de aprender sobre como fazer isso, ganhar valor e focar em problemas reais, tá? Quem foca em resolver problemas, uma coisa é certa, sempre vai ter quem apoie. Seja com uma mentoria, seja com um edital, com recurso, porque você não está pensando no bem individual, de publicar o seu artigo e, sei lá, imprimir e colocar na sua geladeira, que você tem um artigo. Então, você está falando de... Eu tenho a publicação de tantos artigos, mas, as pessoas estão lendo, estão usando para fazer outros artigos a partir do meu e mais. As pessoas estão usando o que eu desenvolvi. Para mim, isso daí é tudo. Mas, antes de chegar nesse momento das pessoas estão usando e está fazendo sentido, a gente tem que sentar e estudar. Não tem como. Pesquisa básica é método científico. Você tem que ser rigoroso com relação a isso. Porque um erro em um negócio de base científica, por exemplo, na saúde, vai impactar a vida de milhares de pessoas. Pode levar à morte de outros. Você está dizendo para alguém trocar um método X por outro, pelo seu, que é mais inovador. Então, é assim, muito cauteloso. Se a gente vai para a área de biotecnologia e fala de, por exemplo, produção otimizada de alimentos. Se eu proponho um novo método para otimizar essa produção, eu tenho que realmente garantir que isso está gerando mais eficiência, resultados. Não só no artigo, mas na prática. Depois que a gente faz uma boa pesquisa básica, e aí uma boa pesquisa básica, dependendo da área, demora um tempo. Come muito recurso. Na minha área, por exemplo, se eu fosse desenvolver medicamentos, é a média de 10 anos. Então, muita pesquisa. Hoje, por exemplo, quem for para cosmético, já tem legislação, não se usa mais modelo animal. E as tecnologias são avançadas. Como que vocês vão fazer no laboratório para fazer isso? Tem que fazer parceria, tem que se virar. A Natura faz, o Boticário faz, então tem que ter relacionamento com empresas. Isso é importante. A pesquisa básica, eu acho que por muito tempo o pesquisador que se envolvia com a empresa poderia ser visto como um mercenário, que quer ganhar dinheiro, mas boa pesquisa se faz com recurso. Não tem como a gente desenvolver se o meu rotaevaporador, meu equipamento minha balança não está calibrada. Na minha área, por exemplo, do medicamento, se uma balança minha não está devidamente calibrada, quando eu mostrar meus resultados para a indústria, a primeira coisa que eles vão olhar é: a pesquisa foi toda feita com uma balança descalibrada. Já era para mim. Então, detalhes mínimos importam. Se vocês querem transferir no final para a empresa, tem que saber como é que eles jogam um jogo para vocês fazerem igual, ok? Depois que a gente faz, então, essa boa pesquisa básica, vem a nossa prova de conceito. O que é prova de conceito? O nome já dá mais ou menos a dizer. Você vai testar, você vai provar que a sua hipótese, seu conceito faz sentido e que funciona na prática. Então, você vai fazer testes preliminares. Nossa, eu quero desenvolver uma coisa assim, assim, assim. É muito grande, mas você trabalha com o mínimo e mostra que os requisitos mínimos estão sendo atendidos, tá? Um exemplo aqui, ó. Então, quer desenvolver um modelo de diagnóstico para Alzheimer
a partir de um equipamento que usa amostra sanguínea. Você faz a pesquisa no laboratório, e mesmo que você não consiga fazer o protótipo completo, você pode fazer algo funcional, quimicamente falando, que já mostra se é viável tecnicamente ou não. Ninguém gosta de perder dinheiro, não é? Então, a gente também não pode pegar recursos públicos e investir em coisas que a gente já viu que, no mínimo, não funciona. Então, isso aqui é uma forma de evitar desperdício de dinheiro e você testar aquilo que vale a pena. Ou então, você ter uma visão do que faz sentido de produto para o seu negócio, para você também não ir para o caminho que não faz sentido. Então, prova de conceito é esse teste mínimo. Eu deixo aqui como sugestão uma série para vocês. Agora eu vou indicar e não lembro o nome da série. Ah, lembrei. Theranos. 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 É uma startup que mostra uma deep tech, negócio de base científica, que mostra tudo o que não fazer praticamente. Ela propôs que seria possível a gente fazer nosso hemograma e todos os nossos exames bioquímicos com uma única gotinha de sangue. Só um furinho assim, ó. Imagina, a gente não ia precisar mais ter aquele desconforto, né, de coletar vários tubos de ensaio de tubos com amostra sanguínea. Uma gotinha, uma picadinha, ótimo. Ela prometia céus e mares. Isso, desenvolveu um equipamento. Só que ela era boa de lábia. Ela botou a empresa, sabe onde? No lugar onde várias grandes empresas vão, que é o Vale do Silício. Ou seja, colocou a empresa lá. Ela conseguia com que o FDA fosse ao laboratório e, de alguma forma, conseguiu ainda aprovação, sem mostrar nada. Então, eu vou deixar que vocês assistam, para tirar suas próprias conclusões. É muito bom, a professora está validando ali, ó. Eu queria muito, mas a ciência ali não foi aplicada. Ela fez o mesmo percurso que muitas mentes consideradas brilhantes fazem. Eles saíram das universidades e foram criar negócios super rentáveis, né? Mas de que universidade eles saíram? De Harvard, MIT e tudo mais. Então, não vamos nos comparar, né? Métodos específicos. O TRL é uma forma de vocês medirem em que estágio do projeto de vocês estão, tá? O quão pronto ele está para entrar no mercado. Se vocês estão na pesquisa básica, o TRL de vocês ainda é 1. E está tudo bem, é o começo. Depois que você faz um conceito, geralmente é o momento que a gente faz aquela revisão da literatura, faz um levantamento de tudo que existe, TRL 2. Essa prova de conceito mostrando que, de alguma forma, funciona, né, na prática, a sua modelagem, é o 3. Quando você começa a validar isso no laboratório, 4. Quando vem para validação em ambiente relevante, 5. E quando demonstra isso em ambiente relevante, 6. Até o 6, pelo menos a maioria dos autores que eu acompanho, eles falam que até 6 é o máximo que vocês, que nós, dentro da universidade, conseguimos fazer. E como que eu faço para alcançar o 7, o 8 e o 9, desenvolvimento de produto? Se eu fizer parceria com a empresa. Porque aí eu vou conseguir fazer isso em um ambiente muito mais robusto. Ou então, tendo investimento dessas empresas para fazer numa estrutura mesmo também muito bem estruturada. Cientistas são muito bons de desenvolvimento de pesquisa. Mas para ser empreendedor de base científica, você precisa também das habilidades de desenvolvimento de produto. Se você não tem essa habilidade, você tem que achar alguém que tenha e colocar na sua equipe, ok? Tá ótimo. Pronto. Então, daqui para cá, a gente necessariamente precisa de muitas conexões, ok? E isso pode começar, para quem está na graduação e pode achar que isso aqui é muito longe, né? Pode começar aqui, gente. Se vocês fazem iniciação científica, vocês organizam evento na faculdade, não é? No curso. Quando vocês organizarem um evento da área de vocês, de agronomia, biologia ou outra, chamem empresas para palestrarem também, não só para patrocinar. Geralmente a gente chama para patrocinar, não é? Coffee break e tudo mais. Chama para palestrar. Coloca na mesa assim, ó, universidade, aí bota a empresa e chama alguém do governo. Olha que interessante. Tem uma tríade já.
e a conversa vai. A minha irmã que me incentivou a entrar no universo de inovação em 2019. E ela teve esse start, assim, quando as coisas estavam começando a crescer no ecossistema como um todo, porque ela fez um evento, ela fazia mestrado em biodiversidade e conservação na UFMA na época. Ela disse, por que a gente não chama mais empresa? Ela é médica veterinária, para cá, para o nosso evento. Aí começou a trazer, né? Depois que ela viu aquilo, aquela conexão, aquela conversa, ela disse, opa, acho que eu quero desenvolver produto para a empresa, já direcionado, né? Aí surgiram alguns editais, que eu vou citar aqui a vocês, que deram essa oportunidade para a gente de pegar essa ideia e com conexão, né? E nos conectarmos com as empresas. E aí, desde então eu estou aí, sempre conectando ciência e empresas, tá? Não à toa eu consegui falar com o Calixto, consegui receber o orçamento do homem, né, não? Consegui apresentar para o Einstein, Eurofarma, todas as indústrias. Eu, Tayane, recém terminando o mestrado, que às vezes a gente pensa que é só o nosso professor que consegue fazer isso, né? Ele disse, eu nunca vou conseguir isso. Eu conseguia falar com eles ali, ó. Igual. Então, esse é um ponto, tá? Então, fiz uma pesquisa básica muito boa, fiz uma prova de conceito muito boa, vi que a minha inovação, ela merece uma propriedade intelectual, vou proteger. E aí vem as possibilidades de criar uma empresa dentro da universidade, ou às vezes em parceria com a universidade, que são as spin-offs e as startups que eu citei ainda há pouco, tá? Então, alguns exemplos, a Breakcare, que eu citei ainda há pouco, o pesquisador é da USP. Atualmente, pelo menos quando foi feito esse infográfico, não tinha uma relação formal, mas eles desenvolveram um software como um serviço para vender para a DASA. Então, olha a conexão universidade-empresas. Ouro Fino, talvez vocês conheçam. Aqui nós temos a Universidade Católica de Brasília, fez um acordo de pesquisa e desenvolvimento com uma startup de peptídeos, que licenciou para Ouro Fino. Olha as estratégias que podem ser usadas para conectar universidades com empresas. Nós temos aqui a Nanovetores, Kunume, Nativa, de produtos naturais. Então, pesquisa e desenvolvimento, pessoas qualificadas. Licenciamento, transfiro, ou parcialmente transfiro. Ou vende total, né? Aquisição. E aí entram as ferramentas básicas para a gente conseguir fomentar esse empreendedorismo nessa sequência, tá? Antes de chegar numa escala. Que são... Espera aí. Acho que ele dá tipo um delay, né? Voltar. Uma estrutura interessante para esse desenvolvimento são os parques tecnológicos. Parques tecnológicos, a gente tem aqui um em São Luís do Maranhão, que fica, vocês estão dentro. A Marandu faz parte do Parque Tecnológico de São Luís. Vocês sabiam disso? A gente recebeu, e aí quando eu digo a gente, o Estado conseguiu via FAPEMSEC 15 milhões para desenvolver essa área aqui, uma efervescência de inovação e empreendedorismo. Então, nos próximos anos, vamos aguardar, né, com boas expectativas e positivismo, um ambiente que fomente ainda mais o desenvolvimento de negócios. Então, parques tecnológicos são motores que fazem girar esse ecossistema de inovação, unindo universidades, não só as spin-offs e startups, né, empresas e o governo. Então, a tríplice hélice, quando a gente inclui sistema social, vai virando quádrupla. E vira quíntupla quando a gente inclui meio ambiente. Tudo isso interconectado com esse cerne mínimo ali, os parques tecnológicos. Para não ficar só na teoria, né? Exemplos de alguns parques muito interessantes que valem a pena vocês acompanharem no LinkedIn, rede profissional. O do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Hoje ele é gerenciado pelo Anderson Correia, que foi ex-reitor do ITA. E o que acontece no Parque Tecnológico? Desenvolvimento de ciência. Ciência pura e aplicada.
E isso vai fazendo com que, se aqui tem uma massa de pessoas muito capacitadas, a gente consegue trazer empresas, estrutura, mais pessoas. Aí as empresas estão criando sedes dentro do espaço. Então vai virando um espaço de crescimento. É como se fossem mini locais de Vale do Silício, com uma alta receita, né? Em um só lugar. E às vezes em poucos metros quadrados. Outro exemplo, quando vocês forem para São Paulo, vale a pena conhecer o Parque Tecnológico da Unicamp. A Unicamp e Santa Catarina, São Paulo ali e Santa Catarina são 2 lugares que valem a pena vocês conhecerem todo esse ecossistema, porque são muito fortes. Os parques tecnológicos de lá são muito fortes. Eles têm uma facilidade de conseguir já atrair empresas também para esses espaços. E aqui o que eu falei para vocês, o Parque Tecnológico, em especial em um dos prédios, é o Casarão Tech, vai ser aberto como um hub também, para vocês acessarem e tudo mais. Gostaria também de deixar muito bem enfatizado a importância de se ter uma boa formação. Então, vocês estão, a maioria, no curso de graduação, não é? Vocês têm que aproveitar esse processo, porque ter essa boa qualificação é a base para tudo que eu falei aqui. Não adianta nada vocês quererem transformar a pesquisa em alguma coisa se vocês não sabem a parte da ciência. Negócio de base científica precisa disso. Não dá para transferir do laboratório dizendo que vai melhorar, por exemplo, a ração do gado ou a ração para os peixes, vai aumentar a produtividade se você não mostra com números que aquilo funciona de verdade. Beleza. E eu trouxe essa imagem porque ela mostra que das maiores empresas, das 531 empresas que atingiram $1 bilhão na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 21% dos fundadores dessas empresas, isso vai dar 200 e alguma coisa, são de outras universidades. Vocês estão vendo o Brasil aqui? A nossa bandeira, por enquanto? Não tem ainda, né? Foi até 2019. Mas a gente tem que botar. Tem que ter brasileiro também de qualidade em outros espaços. Hoje o governo federal tenta trazer essas mentes brilhantes, porque o pesquisador brasileiro é diferenciado, né? A gente consegue se virar no pouco, imagine no muito. Então, para mim, são as pessoas mais qualificadas de todas. Então, aqui a gente tem Israel, Índia, Canadá, a gente tem Espanha, China, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, França. Então, são pessoas que focaram nos estudos e conseguiram pensar em soluções aplicadas ao mercado. Às vezes, quando eu passo aqui, eu tenho medo de passar 2. Então, da universidade, o que a gente espera? A gente espera que se tenham escritórios que deem apoio ao pesquisador que queira patentear o seu negócio. Os NITs são essas formas e esses locais onde vocês podem buscar para fazer essa proteção. Além disso, vocês podem procurar a Marandu para dar suporte nesse processo de sair da bancada até o mercado. Além disso, aqui na própria universidade e em outras, tem uma vitrine. Como é que o mercado vai saber o que vocês desenvolvem se nem vocês e nem a universidade vendem o que vocês fazem? E aí vender não é cobrar, é vender no sentido de dizer que existe. Existe alguém que está trabalhando com isso, com aquilo, e que pode ajudar na sua empresa, por exemplo. Aqui existem processos de pré-incubação e incubação, que é o que as empresas estão passando. É um momento de acompanhamento, um período de acompanhamento por pessoas que têm experiência. Fundos, onde você vai conseguir captar recursos. A universidade, então, cabe a ela também esse tipo de conexão com locais onde possa ter aporte, né? As próprias agências de fomento, como a FAPEMA. E a popularização de editais, que vocês podem acessar em qualquer fase de desenvolvimento. Então, para quem está na ideia, Centelha. Esse ano vai abrir o Centelha 3. Então, se vocês têm uma ideia, querem tirar do papel, oportunidade. Catalise CT. Aqui já é para quem fez a prova de conceito. Já tem um produto aí que está rodando no mercado, ou minimamente já tem a prova de conceito pronta.
Aqui as bolsas são muito boas, ó, para quem está fazendo QMS, 5.000, graduação acho que 2.500, se não 1.500. É importante vocês olharem outras universidades, como o MIT, que tem uma sandbox, ou seja, regulamentações muito bem estruturadas. Lá, por exemplo, o pesquisador, ele é especialista em quê? Ele é especialista em fazer a sua pesquisa, certo? Um administrador, ele é bom em quê? Administrar, não é? Todo cientista é bom administrador? Não necessariamente. Tudo bem que o cientista administra alunos, processos e tudo mais. Mas as habilidades de administração não necessariamente estão ali naquela pessoa. Então, se você é uma pessoa inventora, uma pessoa de prática, você tem que achar alguém que é bom de administrar. Então, lá no MIT funciona e os cientistas fazem o quê? Tive uma ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4. Chamo sócios 1, 2, ou seja, eles têm vários negócios a partir de ciência e outras pessoas administram e ganham dinheiro do mesmo jeito. 100% de alguma coisa é 10% ou 1% de alguma coisa é algo, né? Agora 100% de nada é nada, não é não? Para que ter 100% se não é nada? E eventos. Faz sentido vocês participarem desses eventos. Não só aqui, mas fora daqui. Então, tem um exemplo que é só para negócio de base científica, que é o Deep Tech Summit. E professores e alunos, o que podem fazer? Na graduação, vocês têm disciplina de empreendedorismo e inovação? Se ainda não, buscar formas de cursos abertos, onde vocês aprendam sobre empreendedorismo e inovação. Na época que eu fiz graduação, essa disciplina era opcional. Na minha visão, pelo menos, inovação deveria ser obrigatória. Todo mundo deveria ter essa mentalidade de desenvolvimento. Outra coisa, se forçar a usar metodologias ágeis, como Design Thinking, usar ferramentas que ajudam a medir o estágio do projeto de vocês, como o TRL, participar de programas, eventos científicos, mas também eventos de inovação, hackathons. Então, hackathons científicos são eventos em 3 dias, onde você pensa a partir de um problema e uma solução. E se une a outras pessoas. O Albert Einstein, que é o hospital, tem seus hackathons. Então, as empresas estão fazendo esse tipo de evento para atrair talentos. Outra, conhecer espaços de inovação do Estado. Então, vocês conhecem aqui a Marandu. Eu vi que a maioria levantou a mão, mas que outros espaços de inovação do Estado vocês conhecem? Em outros municípios, talvez alguns não sejam daqui. Então, é importante vocês mapearem esses grupos. Comunidade de startups, espaços abertos onde eu posso conhecer atores da minha área. Então, esse tipo de busca, a Marandu pode capilarizar, de indicar para vocês. Mas nada impede que vocês também busquem por conta, né? Esses eventos que fazem sentido. Perspectivas futuras em relação a Deep Tech, tá? Em relação a esse mercado, de traduzir tudo que se faz no laboratório, ou aquilo que se faz no laboratório para o mercado. É um mercado em contínua expansão. Então, com uma projeção de muitos bilhões, 3 bilhões de dólares, para 2034. Então, a gente tem visto uma tendência crescente de aporte financeiro em negócios que não são tão rápidos de se ver um resultado, mas que tem um impacto muito intenso. Então, em um recente mapeamento de Deep Techs, que são esses negócios de base científica, foram identificados 875 negócios, e aí a gente tem uma proporção não tão boa, né? Mas o Nordeste tem despontado em número de startups, não necessariamente Deep Techs, porque as Deep Techs elas estão se desenvolvendo muito no Sudeste e no Sul. Aqui no Norte e Nordeste, a gente tem visto muitas Deep Techs para a área de bioeconomia, porque tem alguns editais que fomentam muito isso, como Inova Amazônia, Inova Cerrado. Então, a gente tem visto a universidade começando a se integrar nesse tipo de iniciativa por meio desse tipo de edital, tá? Tem também Sinapse Bio. As áreas são
em geral, dessas 800 que eu falei. Biotecnologia, então a formação de vocês casa muito bem com isso. Computação, área da saúde, inteligência artificial, manufatura avançada, enfim, dentre outras. Então, se eu, Tayane, fosse começar hoje, de onde eu partiria? Eu ia estudar e ver o que se tem de demanda no Estado. Se eu quero fazer algo de impacto que comece no Maranhão e depois se expanda, eu leria, por exemplo, o Planejamento Estratégico do Maranhão até 2050. Quais são os principais desafios que tem nesse documento? A maioria dos editais agora da FAPEMA, eles são associados a esse plano estratégico. Então, eu preciso saber quais são os problemas onde o que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa eu vou conseguir realmente gerar impacto. Então, outra notícia muito boa. Existe a FINEP, financiadora federal, e recentemente teve a notícia de um aporte de recursos liberados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Salvo engano, 22 milhões. Então, é um recurso muito bom para a ciência. E se a gente faz com que esse dinheiro vire o triplo, o quíntuplo, melhor ainda, por meio de negócios. E quem sabe a gente não tenha aqui no Maranhão, no nosso parque, ou aqui no Nordeste, uma grande área, como se fosse nosso próprio Vale do Silício. Eu trouxe essa imagem para fechar, porque vocês estão vendo, pelo menos territorialmente, a alta densidade de empresas que tem nessa região. Essa região aqui, gente, é uma região lá de Boston, dos Estados Unidos. E ela é conhecida não como Vale do Silício, porque é na Califórnia, mas como é como se fosse o Vale de Ciências da Vida. Tudo quanto é empresa quer entrar nessa área, ou ter um espaço físico nessa área. Agora, por que vocês acham que isso acontece? Por que as empresas todas querem ter um pedacinho, 1 m² dessa região de Boston? Porque as melhores universidades do mundo estão lá. Algumas das melhores do mundo estão lá. Então, se a gente tem uma universidade forte, a gente atrai. E vai atraindo os bons. Eles vão querer um espaço ali, porque vai ter talento próximo, vai ter pesquisa, um apoio de P&D. Então, aqui é considerado o Vale do Silício, só que de ciências da vida. Desenvolvimento de vacina, então, não só a Merck, Ipsen, Novo Nordisk. Universidades, Harvard, MIT, Boston. Então, assim, gigantes. Então, a gente precisa mirar nisso. Aprender com os melhores do mundo e fazer o melhor que a gente pode onde a gente está. E isso é possível, tá? Basta a gente olhar ao redor para identificar essas oportunidades. Fico à disposição de todos e agradeço pelo momento e fico aberta a perguntas agora, tá bom? Muito obrigada. O meu LinkedIn é minha rede social oficial, tá bom? Professora, muito obrigado pelo excelente momento. Agora é com vocês, gente. Vamos aproveitar o vasto conhecimento que a Tayane tem para fazer as perguntas. Boa tarde, professora. Boa tarde, todo mundo. Professora, eu peguei ali o seu mapa, né, que mostra que no Nordeste, aqui no Maranhão, tem menos de 1% de Deeptechs. É verdade, né? Então, o que nós somos aqui, a senhora considera uma Deeptech, né? A Biofábrica, a Pimeli Company, Mel da Tribo e demais empresas que são incubadas aqui pela Marandu. Nós somos uma Deeptech. Ai, que bom. Então, nós estamos nesse menos de 1% que está aí? Esse mapeamento geralmente é feito 1 ano ou 2... É 1 ano antes da Emerge. Então, vocês já vão entrar no novo mapeamento, que ali só tem 875, né? Mas eu acredito que o próximo mapeamento vai ter uma densidade muito maior de negócios com essa categoria de negócios de base científica, né? Deep Techs. Mais alguém?
Boa tarde, Tayane. Desculpa. Meu nome é Luan. Sou membro trainee da Agrário, empresa júnior da UEMA, do curso de agronomia. A minha pergunta é como um discente da graduação, posso atrair essas empresas para o desenvolvimento científico? Uma primeira coisa, todos os cursos têm estatística na grade, não tem? Tem que saber muito bem de estatística, no sentido de você mostrar números. Para atrair empresas, você precisa mostrar resultado. Eu acho que tudo na vida deveria ser assim. As produtividades, tudo você tem que mostrar que com números você está aumentando a eficiência, você está reduzindo o desperdício, você está fazendo isso ou aquilo, ou para cima ou para baixo, de melhorar ou de reduzir danos. Na agronomia, existe uma infinidade que só vocês conhecem porque é específico da área, mas o agro brasileiro é muito forte. Então, existem possibilidades com tecnologias gigantes. Como dentro da graduação, e aí que bom, dentro de uma empresa júnior, você consegue entregar esse valor desde agora. Primeiro ponto, a empresa júnior, ela já é uma empresa tradicional, só que menor, e que tem o foco de gerar lucros. Então, a gente está falando de monetização. Para essa monetização, você pode fazer, por exemplo, encontros, rodadas de negócios com essas empresas, atraindo-os para esses espaços. Como eu citei, fez um evento, atrai todo mundo para esse evento. A empresa, não só a empresa, mas o governo. Então, fica essa tríade, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você pode fazer catálogos de serviços como empresa júnior, mostrando realmente que a sua pesquisa consegue melhorar em algo que hoje eles estão gastando, às vezes, milhões, bilhões. Quando você mostra esse tipo de valor, que reduz custos, que aumenta a eficiência, você tem mais chances de conseguir ser ouvido. Terceiro, é muito importante você desenvolver a sua comunicação. Se você quer falar com alguém que você não vai ter muito tempo para falar, em 1 minuto, você tem que conseguir falar tudo o que você precisa dizer. Se isso realmente, de alguma forma, for interessante para essa empresa, eles vão atrás. Então, esse é um ponto. Quarto, participar desse tipo de vitrine ou de eventos que permitam você fazer network, conexões, para apresentar algum projeto, é importante. Então, não adianta só desenvolver a pesquisa, publicar o artigo e ficar lá. Ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber. Então, é necessário literalmente mostrar ao mundo o que você está fazendo. Quando você mostra isso ao mundo, você consegue mostrar valor para a empresa. Então, esse é um ponto. Então, para mim, se eu fosse de uma empresa, para mim, o meu bolso ia ser o fator decisivo. Você consegue fazer de alguma forma, você está num lugar onde eu consigo olhar o que você faz sem precisar ler muito, sabe? Então, são algumas estratégias. E, talvez, para fechar, está inserido nesse tipo de edital, onde acadêmicos podem participar. O Instituto TIM, por exemplo, eles buscam TCCs para virarem projetos, negócios. A própria Marandu divulgou no Instagram como transformar seu TCC em um negócio. Então, você pega o seu TCC, eles te dão mentoria, te dão viagem para São Paulo para ir para os eventos presenciais. E a única coisa que precisava de ti era qual? Se inscrever. Você que está inscrito no TCC com outros colegas. Por que o pessoal não se inscreve? Porque às vezes não sabe, não conhece, ou porque desiste no meio do caminho, ou nem tenta. Então, tem que estar sempre atento para se inscrever, para participar, senão não vai sair do lugar. Acho que ficou claro, né? São várias pequenas ações. Proatividade, proatividade. Obrigado. Mais alguém? Minha vez. Gente, a Marandu é uma escola de aprendizado dentro da universidade. E nós, professores, somos profissionais em constante aprendizado, em constante evolução. Tanto que nós voltamos para a sala de aula. Tem semana que nós estamos aqui 1, 2 vezes sentados como alunos. Nós estamos aprendendo todo esse processo de empreendedorismo, de inovação, de negócios, de administração, de contabilidade. Prezada Tayane, aqui nós temos a presença dos diretórios acadêmicos,
da empresa júnior, eles são exemplo para os colegas deles dos cursos e eles exercem uma influência positiva. Mas eu gostaria de te pedir um favor, como estimular essas mentes novas, esses futuros cientistas profissionais, empresários, para entrar nesse mundo da inovação e do empreendedorismo? Como motivar? Como motivar da ótica de quem? E aí essa pergunta é chave. Se for da ótica de você mesmo, vamos começar do self. Como eu me motivo em relação a algo? O que faz vocês acordarem todo dia para ir assistir a aula manhã e tarde? Primeiro ponto. Isso gera uma motivação que gera uma ação. A partir desse entendimento, por que estou fazendo esse curso? É agronomia. Mas onde eu quero chegar com esse curso? Estabelecimento de metas. Onde eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos? Eu quero ir para o setor privado, público, eu quero trabalhar com isso ou aquilo. Estabelecimento de metas é o primeiro ponto para entender a sua motivação. Sem motivação e sem as pessoas com as quais vocês falarem entenderem qual é a motivação deles, não tem palavra bonita que vocês digam ou que você se também coloque na mente que vai fazer você mudar alguma atitude. A inovação, para mim, ela serviu como uma forma de complementar aquilo que eu sempre acreditei. Que, a partir do que eu estou estudando, eu consigo ajudar outras pessoas. Não só a minha família, mas os meus vizinhos, o bairro de onde eu vim, a cidade de onde eu faço parte, o meu estado, o meu país, garantindo sua soberania. Então, percebam, é uma mentalidade de pensamento coletiva, não individual. Para que a gente veio para a Terra? Parece meio coach, mas a gente veio para ajudar uns aos outros. Então, eu entendo que a forma mais bonita e talvez a com maior impacto para fazer isso, essa transformação, é a educação. E a ciência é a base nesse processo, porque com a educação a gente entende que tudo tem que ser confirmado, validado, experimentado para dar certo. E a inovação é essa cereja do bolo, que consegue usar a criatividade de vocês para pensar em novas formas. Sabe quando a gente é criança e não tem medo de ser feliz e fala o que vem na mente? Para mim, inovar é como isso. Eu estou aprendendo e eu não tenho medo de ser criticada por algo que eu estou fazendo e testando muito rápido, porque eu estou tentando. E estou pensando diferente. Quando eu tive a minha primeira startup, que era de conectar designers a cientistas, sabe aqueles artigos que a gente pega que são tão difíceis de ler, que a gente não entende nada, mas que quando a gente olha uma imagem, tudo clareia? A nossa startup fazia isso, a primeira. Sabe o que eu dizia lá em 2019? Eu dizia assim, seria tão legal se a gente pudesse escrever um texto e saísse uma imagem. Naquela época não tinha as inteligências artificiais generativas tão em voga, né? Pelo menos não aqui. Então, foi uma ideia maluca, não foi? Para aquela época. Ela quer escrever e criar uma imagem. Pronto, é possível. Então, várias coisas que a gente fala assim, eu queria tanto isso. Aí, de vez em quando você vê, meu Deus, eu pensei isso daí. Alguém foi lá e fez, não é? Tem motivação maior do que isso? De alguém que foi lá, fez e está ganhando dinheiro? Acho que não tem, não. Eu fico me inspirando nessas pessoas que tiveram a ideia, proatividade para fazer acontecer e realmente estão fazendo acontecer. Então, quem vocês seguem, quem influencia vocês, é muito importante. Porque se você está andando, de novo, uma fala que eu já até disse aqui, com pessoas que têm a mesma mente, não tem como crescer. Se você é o melhor, às vezes, do grupo, tem que andar com gente que tem mente de crescimento. Então, esse é um ponto. A inovação traz essas formas de criatividade. Da ótica do professor, como que eu incentivo meus alunos? Hoje eu ministro uma disciplina de gestão e inovação para os meus alunos. E a maioria deles quer negócio tradicional. E eu não faço eles quererem mudar para negócios do tipo de base totalmente inovadora como startup. O que eu faço?
explico e mostro formas de usar a inovação para eles conseguirem lucrar mais. De novo, o bolso, né? Inovação é a melhor forma de motivar. Ah, tu tem um salão de beleza. Como é que a gente faz para otimizar isso aqui? Para trazer mais clientes, para ter mais recorrência. Então, a gente mostra ferramentas. Tudo que vocês quiserem aprender tem no YouTube. Então, não tem desculpa de não ter acesso ao conhecimento, tá? Assim, então, tem dessas duas óticas. Se a gente fosse para outros atores, teriam outras óticas de como estimular. Mas o primeiro passo é isso. Vocês estão aqui, eu acho que de alguma forma estão sendo sensibilizados. Outras pessoas das empresas juniores, que também com as quais vocês conversem, têm essa mentalidade, baixa 2 mentes, pronto. Você consegue contaminar com a sementinha da inovação os demais, tá? É um processo. Contribuindo com a que a Tayane colocou, primeiro em si, né, o que te motiva. E hoje, o nosso ecossistema de inovação, ele tem muitos mecanismos e muitas ferramentas para apoiar que essa ideia, que essa pesquisa, ela, para além do artigo científico do TCC que possa gerar, ela saia do papel e alcance o mercado. Que há uns 2 anos atrás, 3 anos, talvez não fosse essa, digamos assim, o nível de oportunidade. Hoje nós temos muitos editais de fomento que contribuem para isso. Então, o próprio governo do estado tem um edital vigente, que é o edital PSIM, né, que nós divulgamos também, que esses editais, eles apoiam desde ideias. Bom, eu tenho uma ideia, eu tenho uma noção de como solucionar essa dor, esse problema, ou eu estou enxergando uma oportunidade de mercado que ninguém está enxergando. E não só com o subsídio financeiro, né, que é um recurso que eles não pedem que você devolva. É um recurso de subvenção que, no final, ou ele vai ser, se for bolsa, você não precisa prestar conta, às vezes é um auxílio, você só faz a prestação de contas no final. Então, tem o edital PSIM, tem o Inova Amazônia, tem o Startup Nordeste, tem o Sinapse Bio, tem o do TIM que a Tayane já mencionou aqui para vocês. Agora, no mês de setembro, está previsto para ser lançado o edital Centelha. Então, todos aí que já têm uma sementinha, uma ideia, que estão desenvolvendo uma pesquisa, que está na fase de, podem aproveitar a oportunidade desse edital. A perspectiva é que seja em média de 80 mil recurso. Então, hoje eu digo muito assim, que você não tem mais aquela desculpa, eu não tenho recurso. Você até pode, inicialmente, não ter recurso, mas você tem uma ideia muito boa, que estão saindo editais com frequência e que você pode estruturar esse projeto. A Agência Marandu pode apoiar nisso. A equipe de especialistas que estão vinculados à agência também pode ajudar vocês na construção dessas propostas para captação de recurso. Então, que a partir de hoje, vocês fiquem ligados nessa oportunidade, ligados nas redes sociais de quem está aqui, porque a gente sempre tem divulgado essas oportunidades. Então, se motive e fique atento às oportunidades no mercado, que tem muito edital liberando bolsa e recurso de subvenção para o desenvolvimentista, tá? Posso contar um estudo de caso rapidinho? Gente, quando eu cheguei em Piracicaba, no interior de São Paulo, fazer o último ano de agronomia na Escola Superior de Agricultura, conheci 2 rapazes. Eles estavam terminando a graduação em agronomia, já participavam de uma empresa júnior, e eles conseguiram, na universidade, um espaço. Imaginem o espaço de um banheiro comum. Esse foi o espaço que eles conseguiram para começar a trabalhar na empresa júnior deles. Participaram de editais de inovação, entraram no mestrado comigo, fizeram o doutorado comigo, na mesma turma. Hoje são donos da Promip. É uma das maiores empresas de controle biológico da América Latina. Eu tenho orgulho de dizer que eu vi a Promip nascer, mas em um retângulo. E hoje eles vendem para o Brasil todo e para a América Latina produto de controle biológico. E começaram como vocês.
Então, queria trazer esse pequeno estudo, esse pequeno caso. Mais alguém tem alguma pergunta? Vou passar, então, para a professora Josiane e para a professora Leusa. Fazer os pitches. Não, para comentar ou fazer alguma pergunta. Beleza. Não, eu acho que a gente poderia fazer as apresentações. Sim. E depois... Bom, vamos lá. Gente, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui. Esse evento foi feito para vocês, né? Foi pensado em vocês, em trazer vocês para conhecer a agência de inovação e mostrar para vocês que as pesquisas que nós fazemos na universidade, elas podem trazer soluções para o mercado, tá? E atender a sociedade, né? O nosso mercado agropecuário. Então, a nossa biofábrica de insetos, eu fiz parte de uma pesquisa há 20 anos atrás. E o que a gente levantou em uma pesquisa básica, hoje a gente tem uma solução para os nossos produtores da cadeia produtiva do arroz. Tá? Então, foi uma ideia que foi gerada lá em 2005. Depois eu fui embora para fazer mestrado e doutorado, e hoje a gente está produzindo esse inseto. E que aquele trabalho que a gente publicou naquela ocasião já foi citado por mais de 30 outros autores. Então, isso, para mim, é o que a Tayane comentou, né? Outras pessoas citando o que a gente fez aqui no nosso estado. Então, mostrar para vocês que uma pesquisa que a gente achava que, eu vou fazer uma pesquisa, vou publicar, e hoje ela está trazendo um resultado, e vai trazer um resultado, né, para o controle sustentável de pragas importantes em uma cultura que é uma cultura de subsistência. Todo mundo que está aqui hoje almoçou ainda há pouco, né? Todo mundo comeu arroz. Vai comer arroz daqui a pouco também, e amanhã e depois. Então, é uma cultura que faz parte do nosso prato, do prato do brasileiro. Então, ela é uma cultura muito importante e que a gente vai trazer uma solução mais importante ainda para controlar os percevejos que atacam essa cultura e que traz muito prejuízo, né? Então, a gente vai apresentar, a nossa empresa, o professor John, que vai apresentar, porque a gente fica revezando. Semana que vem eu vou apresentar para o nosso governador e hoje ele vai apresentar para vocês. Só para o governador. Gente, boa tarde mais uma vez. Apresento para vocês a Biofábrica de Insetos da UEMA, Caminhos para Inovação e Sustentabilidade, coordenada pela professora Josiane Rodrigues de Souza e por mim. Para quem ainda não me conhece, sou o professor John Alcique. Nós dois somos engenheiros agrônomos, somos entomologistas. E hoje, rapidamente, vamos apresentar para vocês que nossa empresa começou a partir da identificação de um problema. Ocorrência de percevejos praga, Tibraca livatibentris, Oebalus poecilus e Oebalus ypsilongriseus, que podem causar prejuízo na lavoura de 5% a 80%. Por quê? Depende do grau de infestação, do nível populacional da praga presente na lavoura. Problema. Também, um uso indiscriminado de agrotóxico na lavoura, tentando controlar esses insetos, trouxe como outro segundo problema resistência de espécies de pragas, de percevejos, aos inseticidas químicos. Quer dizer que o agricultor vai lá e aplica 1, 2, 3, 4, foge da bula, aplica além do permitido, do autorizado, e o inseto fica vivo, sorrindo, continua causando dano na lavoura. Segundo problema. E terceiro, o uso indiscriminado deste agrotóxico está causando contaminação no lençol freático, desequilíbrio da população microbiana do solo, elimina inimigos naturais e, não menos importante, intoxicação do trabalhador rural. Isto é uma realidade no Maranhão e Brasil afora. Como solução tecnológica, nós trazemos Telenomus podice, que é um parasitóide de ovo de percevejo. Para quem ainda não está familiarizado com a entomologia ou com o controle biológico,
o Telenomus podice é uma vespa parasitoide de ovos e um inseto que controla outro inseto. Um inseto benéfico que controla um inseto praga. Aqui nós temos o adulto, que tem 3 milímetros, 2 milímetros de comprimento na face adulta. Aqui nós temos uma fêmea parasitando os ovos. E aqui vocês podem observar a vespinha parasitando o ovo do percevejo. Nesse caso, são ovos do percevejo marrom. Euquistoceros. Essa vespa, depois que a fêmea casala com o macho no campo, ela, por feromônios e sinais bioquímicos, vai procurar a postura do percevejo no campo e parasitar. Quer dizer que, depois que a fêmea parasita o ovo, vai se desenvolver um embrião da vespa, macho ou fêmea, e vai se alimentar do embrião do percevejo. E no lugar da eclosão de um percevejo, no ciclo natural, vai emergir uma vespa que vai acasalar no campo e vai ter uma manutenção do controle biológico. Aqui nós temos o ciclo natural do Euquistoceros, que é o percevejo marrom, o inseto praga, e aqui o ciclo natural do Telenomus podice, que é o nosso inimigo natural. Como solução tecnológica do nosso produto, trazemos a diminuição da dependência de inseticidas químicos, não contaminação do lençol freático, preservar a biodiversidade dos agroecossistemas e a sustentabilidade do ambiente de produção. Como a Tayane falou, dentro do Plano Maranhão 2050, se pretende estabelecer que esses sistemas de agroecossistemas de produção sejam sustentáveis no estado do Maranhão. Além disso, além do nosso produto, que nós vamos produzir vespas em larga escala, uma criação massal de vespas parasitoides para poderem serem liberadas na soja e no arroz, vamos fornecer cursos de assistência técnica para monitoramento da população de espécies de percevejo e liberação do bioinsumo químico em campo, seja por cápsulas, 6.000 adultos por hectare, ou por cápsulas ou por drone. Uma ferramenta de controle biológico de baixo custo que não prejudica os organismos no alvos, sem toxicidade ou resíduos, eficaz e sustentável. Rapidamente, nossa equipe, a professora Josiane Rodrigues de Souza, sócia fundadora, quem fala com vocês é o professor John, sócio fundador. Temos o professor Francisco Charles dos Santos, que é nosso gerente de liberação de campo, ele é o professor do curso de agronomia da UEMA Campus Balsas. Temos o professor Cláudio Belmino Maia, que é nosso gerente de pesquisa. Temos a honra de ter a presença da Josi Rodrigues de Souza, administradora, e nossa gerente comercial, que nos vai ajudar em toda essa parte para viabilizar essa ponte com os produtores e com a venda do nosso produto. Temos o José Alain, Kailane, Wanderson, Eduardo Santiago, alguns dos nossos alunos da equipe. Temos aqui a Kailane, temos o Vinícius, a Laura, temos toda a nossa equipe aqui. Nossos contatos, temos nosso e-mail, nosso telefone, podem nos seguir na Biofábrica de Insetos da UEMA. E muito obrigado. Fico à disposição para alguma pergunta. Eu acho que não consegui nos 3 minutos, mas fui... Vocês têm alguma pergunta, gente? Como eu brinco com meus alunos... Isso, nós temos 2 containers na Vila de Containers da UEMA Campus São Luís. Vocês estão convidados para conhecer nosso bioinsumo, que é a partir da vespa parasitoide, e de todas as nossas criações de insetos. Bom, boa tarde a todos. Queria também agradecer imensamente a presença de todos vocês, são todos alunos da agronomia, com algumas exceções, 3 exceções. Dizer que
a vinda de vocês se deu muito pelo empenho da professora Josiane. No começo, eu falei, é muito mais fácil levar essa palestra, esse evento para o EMA do que trazer os alunos para cá. É primeiro dia de aula, tem acolhimento aos alunos, tem... Enfim, enumerei várias dificuldades realistas, né? Coisa... E procurei com o professor Roberto, é obrigado a ser na Marandu, não pode ser na UEMA. Olha o trabalho que dá. Aí ele falou, professor é muito diplomático. Não, prioridade que seja na Marandu, mas se não houver jeito, a gente pode ver em outra parte. Poxa, tem que ser na Marandu. Então, não é que, assim, eu estava vendo a dificuldade de trazer os alunos. Tanto é que, quantos alunos da zootecnia tem aqui? Só um. Isso porque... Cadê o outro? Só um. Isso porque é aluno de professor Maurício, do Mel da Tribo. Então, e Luciana já é formada. Por quê? Dificuldade enorme de mobilizar os alunos do curso de zootecnia e também da biologia. Por mais que se a gente colocasse qual é o e-mail do CEAD lá, qual é os contatos de telefone, tudo eu repassei. Mas não sei o que acontece, não atrai. Tem alguma coisa que não atrai. Tem coisas mais interessantes que eles fazem que não seja a inovação tecnológica, que não seja estar aqui e querer novos conhecimentos, querer saber de assuntos diferentes que eles estão lá acostumados no dia a dia. Bom, dito isso, a nossa empresa, a nossa Deep Tech, adoro falar isso, a nossa Deep Tech é a Pimeli Company, né? Meu nome é Leusa e o nosso produto inovador é o extrato produção de extrato de própolis da vermelha, não é qualquer própolis, e também não é de qualquer abelha. É a abelha Jandaíra mellifera subnitida, que é essa daqui. Quais são os problemas? Os problemas estão bem aí. Eu estava aqui sentada vendo uma pessoa fungando perto de mim. Então, aumento de doença inflamatória, baixa imunidade das pessoas, infecções respiratórias, estresse oxidativo, a necessidade que as pessoas têm de complementar os tratamentos que são convencionais, busca pelos produtos de alta qualidade com comprovação de seus benefícios e a crescente busca por alimentos naturais funcionais que promovem a saúde e o bem-estar. Está bem aí, tem um monte de gente com gripe, Covid está voltando, um monte de gente internada, eu tenho parente, eu tenho colega. Professor Maurício não está aqui hoje, porque ele está dizendo ele está gripado, está com febre, está todo mole. Quer dizer, dizendo com ele que é só uma virose, mas eu disse para ele, isso é Covid. Eu conheço. Eu tenho experiência própria, né? Eu posso falar, eu fiquei internada 17 dias, eu quase morri. Então, eu posso dizer, eu conheço. Qual é a solução disso? Uma das soluções que existe no mercado, que a gente está propondo, é a utilização do extrato da própolis vermelha. Existem várias propriedades conhecidas da própolis. As principais são ação antimicrobiana, ação antifúngica, antioxidante, antiparasitária, anti-inflamatória e cicatrizante. Mas o que é a própolis? A própolis, você já deve ter ouvido falar, né? É um produto das abelhas. É uma substância natural que as abelhas produzem a partir da mistura de resinas, óleos essenciais, pólen, contém também vitaminas e minerais. E as abelhas coletam essa resina, esse resultado, de plantas, né? E levam para a sua colmeia e utilizam essa própolis, essa resina, como uma proteção contra micro-organismos, né, também para vedar alguma fresta da colmeia, ou quando o inimigo entra dentro da colônia, e ela, às vezes, mata, mas não consegue colocar para fora da colônia, ela isola esse animal, esse inimigo, com própolis. Então, é um verdadeiro antisséptico natural, essencial para a saúde das abelhas. E quem é a abelha jandaíra? A abelha jandaíra é uma abelha nativa, sem ferrão, né? Ela ocorre no Nordeste do Brasil, né? E ela é historicamente manejada por indígenas, povos tradicionais. Além desse seu papel fundamental na polinização das plantas nativas, ela produz essa própolis, né? Que é rara e altamente valorizada, que é produzida, coletada
de uma espécie vegetal conhecida como Dalbergia ecastophyllum. É uma leguminosa. E a Dalbergia ecastophyllum está ali naquela figura, né? Ela tem uma origem exclusiva do Nordeste brasileiro, né? E ela produz uma própolis rara, né, com muito mais flavonoides específicos que não estão presentes nas outras própolis que são conhecidas, a marrom, a verde, né? E ela é produzida por abelhas, e se ela, sendo produzida por abelha sem-ferrão, leva a características químicas únicas. A própolis vermelha já é muito conhecida, coletada e produzida pelas abelhas africanizadas, Apis mellifera, né? Mas no mercado ninguém encontra própolis vermelha produzida por abelhas sem-ferrão, né? Muito menos pela abelha jandaíra, né? Então, é isso aqui que ela produz. A planta, quando ela sofre uma injúria causada por um besouro, ela vai liberar essa resina, que é vermelha, tem essa cor intensa que as abelhas coletam e levam para comer. Aqui é o evento de conexão, né? E no nosso primeiro evento, nós tentamos fazer a conexão, e vários tiveram presentes, Sebrae, nós convidamos vários outros bancos do Nordeste, da Amazônia, etc. E, dessa vez, os alunos da empresa Júnior estão aqui. Fiquei muito satisfeita que eu tenho uma aluna que vai ser a minha bolsista voluntária, a Ariela, que é da empresa Júnior, que ela justamente vai ficar responsável, né, para ajudar nessa pesquisa de coleta e identificação do besouro que causa essa injúria na planta ecastophyllum, Dalbergia ecastophyllum, que é conhecida como rabo de bugio, né? Nacionalmente conhecido, tem esse nome popular, rabo de bugio. E o mercado. Então, no mercado, como eu falei, existem várias marcas, várias empresas que produzem própolis vermelha, mas sempre da abelha Apis mellifera. E como é uma própolis rara, né, ela é produzida só no Nordeste, e para que ela seja produzida tem que ter o besouro que causa injúria na planta, que a abelha vai lá coletar, então ela é mais difícil de se obter. Então, o valor dela no mercado é superior. Aqui nós temos o valor da própolis verde, uma média de R$ 32,90, uma embalagem dessa de 30 ml, 30 mililitros, e de R$ 60 uma embalagem de 20 mililitros da própolis vermelha da mesma marca, isso no Munins, né? Isso vai variar um pouco de farmácia para farmácia. Então, geralmente, tem no Munins, nessas farmácias de produtos naturais, mas também tem da Drogazil, Extra Farma, Pague Menos, etc. Então, o nosso diferencial é que nós vamos obter uma própolis vermelha com uso de espécie nativa, como a abelha jandaíra. É uma matéria-prima exclusiva, porque, graças a Deus, essa planta existe no Maranhão. Nós estamos pesquisando a produção de própolis vermelha há mais de um ano, desde maio do ano passado, e o primeiro passo foi confirmar a presença dessa planta no nosso litoral, mas não é todo o litoral maranhense, em locais específicos. Então, essa planta específica, a produção, nosso diferencial também é a produção sustentável, né, com baixo impacto ambiental. Muito pelo contrário, a gente precisa da vegetação preservada e nós precisamos das abelhas, né, sendo cultivadas e sendo preservadas para que haja a produção da própolis vermelha. Nós temos nosso diferencial, é o apoio técnico-científico de universidades e laboratórios parceiros, o laboratório da UFMA, da professora Denilde, de microbiologia, nosso parceiro, na comprovação da eficácia da própolis, e a alta concentração de flavonoides específicos, né, e seus compostos bioativos. Nosso outro parceiro é o professor Péricles, da UEMA também, da parte de química. Nossos impactos. Aqui nós temos a relação das ODS que nós alcançamos. Então, nosso impacto positivo, ambiental, pela preservação das abelhas e das plantas, social, pela geração de renda, né, em territórios tradicionais rurais, científico, pelo desenvolvimento de novos produtos naturais com esse potencial terapêutico, e econômico, porque é um produto de alto valor agregado para o mercado de saúde
Aqui, nosso time, uma parte dele são alunos que já estiveram com a gente trabalhando há um ano, mas esses alunos já estão se despedindo do projeto, já estão se despedindo até mesmo do curso, né? Já estão formando. E aqui, meu nome é Leusa, professora Monique, lá de Lago da Pedra, e está aqui a já formada Luciana, que ela já é formada em zootecnia. Nós temos parceiros, né? Os professores, os apicultores, meliponicultores da região dos Lençóis, lá de Barreirinhas, associação lá de criadores de Barreirinhas e, claro, a Marandu. Aqui nossos contatos, né? Telefone, nosso Instagram. Siga o nosso Instagram para vocês ficarem por dentro das novidades. Está aqui, esqueci de falar do Rick. O Rick também faz parte da equipe, ele é responsável, ele junto com a Rayane, responsável pela, como é que eu digo? Pela rede social. Né? Pela rede social, pela parte de internet, de ele que toma conta, né? Prepara as publicações, as postagens. Então, ele e a Rayane, né? Muito habilidoso com essa parte. Queria fazer uma propaganda ali, ó, Dia Estadual da Abelha-Tiúba. O Dia Estadual da Abelha-Tiúba ele é comemorado todo dia 9 de setembro. Então, esse ano nós vamos fazer um evento aqui, na frente da Marandu, o dia inteiro, das 8 até às 18, 17h30, 18 horas. E, durante esse evento, nós vamos fazer o segundo concurso de mel de tiúba, né? E aí nós vamos escolher o melhor mel de tiúba do Maranhão. Nós já temos, a última vez que eu subi, já temos 4 inscrições de mel, né? O ano passado, nós avaliamos 9 tipos de mel, tudo é mel de tiúba, mas cada um tem uma cor diferente, cada uma tem uma florada diferente, cada um um sabor diferente, né? Então, conto com a participação de todo mundo, vai ser no dia 9 de setembro, aqui mesmo, na frente da agência Marandu. Sobre o processo de inscrição, como é que faz quem está aberto? Tá, é só entrar, tá na UEMANET, né? No próprio, aqui, ó, no Instagram, tem todo o caminho. É só clicar no link, está lá, inscrição do evento, vai receber certificado. E também, quem for inscrever seu mel, também pode se inscrever no link que está lá no Instagram. Né? Não só ele vai inscrever o mel para o concurso, ele vai ter um espaço para ele contar a história dele. Então, a gente quer saber como é que essa tradição de criar tiúba, como é que isso começou, qual é o método que ele usa. Ele pode contar a história dele, que a gente também quer montar um livro, né, de resumo desses trabalhos e para sair uma publicação. E também tem um espaço para inscrição de trabalhos científicos, né, voltados para a abelha, obviamente, para serem apresentados nesse dia 9. Meu colega, né, trabalha junto comigo há vários anos, conheço o professor Maurício desde o tempo da graduação e que a gente trabalha com tiúba desde esse tempo. Maurício é mais velho, tá? Então, quando eu cheguei, ele já estava. Tá, só para esclarecer. Então, eu conheço desde a graduação, mas Maurício quando eu cheguei, Maurício já era mais velho. Então, tá. A Deep Tech dele, a empresa dele, é Mel da Tribo. E fazendo parte da equipe dele está aqui o zootecnista, o Ângelo, né, que a gente chama de Gugu. Então, como ele está doente, coube a mim falar um pouco sobre a Deep Tech que ele coordena. Bom, ele começa falando da importância das abelhas, que vai promover a geração de renda sustentável pelos produtos e subprodutos da meliponicultura, que é o mel, pólen, a própolis, a cera, etc. As abelhas também funcionam como modelo para as aulas de ciências e educação ambiental, e elas vão realizar a polinização cruzada de plantas que vão contribuir para a produção de alimentos, né, e manutenção da biodiversidade. Ou seja, sem abelha, sem futuro, sem vida.
falando especificamente da abelha tiúba, abelha do Maranhão, né? Então, o Maranhão possui, né, essa abelha, uma das espécies mais resistentes e produtivas, que é a tiúba, né? Mas ela não acontece só no Maranhão, não. Ela acontece em outros estados. Tem tiúba que lá eles chamam de urso cinzenta, no Pará, tem no Piauí, né? No Tocantins também. Sem contar que, hoje em dia, entra lá no Mercado Livre, se colocar lá, quero comprar tiúba, eles mandam para qualquer lugar. Tem tiúba até no Rio Grande do Sul. Mas, tipicamente, é aqui, né? E aqui no Maranhão elas estão aonde? Principalmente na Baixada e no litoral. Quais são os problemas que o professor relata aqui? É a redução da população dessas abelhas nativas, né, no geral, escassez de colônias disponíveis, né, para os meliponicultores e os projetos de educação. E outra coisa, a gente vai fazer pesquisa, antigamente a gente tinha que coletar na mata, né? Vou coletar enxame para fazer minha pesquisa. Não, o que a gente faz? Ou eu vou direto fazer a pesquisa no meliponário do produtor, ou eu vou adquirir dele as colônias para levar para o laboratório ou para o meliponário da UEMA. Falta de estrutura técnica para a produção reprodutiva, né, em larga escala dessas abelhas, desvalorização do mel de abelha nativa no mercado convencional e pouca difusão da meliponicultura como alternativa de renda sustentável. Aqui ele destaca que o mel de tiúba foi considerado o melhor mel do mundo, mas o de tiúba, o ano passado, ganhou o concurso de melhor mel de abelha sem ferrão do Brasil, o concurso lá da Confederação Brasileira de Apicultura, o CONBRAP. As soluções da mel da tribo. Produção em larga escala de colônia de abelha, com a genética selecionada. Aqui vemos o professor Maurício e o Ângelo. Ele trabalha com essa multiplicação das colônias utilizando caixas Tetra Pak, dessa de leite, né, reduzindo o impacto ambiental. E outra solução, oferta de mel de tiúba de alta qualidade, produzida com boas práticas de manejo, que é a foto do experimento lá na UEMA, na Fazenda Escola. E a outra solução é consultorias técnicas e cursos de capacitação aos interessados em empreender com as abelhas nativas. O desafio tecnológico é a produção em larga escala dessas colônias tiúba, né, em comércio com volume bem reduzido, porque a caixa de leite ela é bem pequenininha, né, só de 1 litro. E reutilização dessas caixas. Pronto. Lá no laboratório agora, o que tem uma montanha dessas caixas que o Maurício tem que lavar, vocês tiverem, aí de suco também, né? Então, termina de usar, dá uma lavada e leva para o laboratório, que lá ele utiliza e faz a criação das abelhas lá dentro. Ambiental, desafio ambiental, em relação à aceleração da degradação dessas caixas Tetra Pak, através da particularização do seu material pelas abelhas, né? E distribuição das colônias das abelhas tiúba no estado do Maranhão. Então, as abelhas elas vão roer isso daí, elas vão destruir todo esse material dessa embalagem depois, né? E dá um jeito de distribuir isso para as diferentes áreas do Maranhão que têm interesse em criar tiúba. O social é engajar as comunidades locais, os agricultores, familiares e escolas, né, na meliponicultura racional. A proposta de valor está relacionada com o oferecimento de soluções completas que unem a tecnologia, a tradição e sustentabilidade, promovendo a conservação das abelhas tiúbas e a geração de renda por meio de produtos e serviços éticos, acessíveis, adaptados à realidade local. O modelo de negócio da empresa é um híbrido, tanto de B2B, né, que tem um fornecimento dessas abelhas para instituições públicas e privadas, além desses projetos de educação ambiental, e também o B2C, com a venda direta ao consumidor, né, por meio das feiras, lojas online, redes sociais, etc. Os produtos da empresa: colônias de abelhas geneticamente competentes, mel exótico de alta qualidade. Aqui fora a gente tem esse mel para venda,
da marca deles, que é o Tio Binha, e colmeias nacionais e personalizadas. O mercado são os produtores de mel, agricultores familiares, escolas, projetos ambientais, pesquisadores, empreendedores sustentáveis, consumidores conscientes, enfim. A abelha é um pet, gente, nem cachorro, gato, que a pessoa tem na sua casa, porque não tem uma colônia de abelha. É tão legal, a gente senta, fica olhando o movimento dela, entre saindo da colônia, chegando com pólen e saindo para coletar. É um pet. Além do que, as colmeias elas podem ser diferenciadas. Então, tem vários modelos de colmeia que, por exemplo, imitam uma casinha de verdade, só que dentro é abelha. Aqui nós temos colmeias que tem um casario histórico aqui de São Luís. Podia ser, eu já disse para vocês, podia botar, por exemplo, essa igreja, a Igreja do Carmo ou outras. Por fora é igreja, por dentro é uma colmeia. E as abelhas entram e saem pela porta mesmo da igreja. É muito bonitinho. Já vi várias colmeias diferenciadas assim. Então, tem um potencial de expansão, replicabilidade, principalmente no norte e nordeste, e, por isso, eles têm uma baixa concorrência. Então, poucas empresas, né, são dedicadas a isso. O diferencial está na combinação do conhecimento técnico, da genética estabelecida, da produção de abelha com alta capacidade, produtos inovadores acessíveis, a atuação educativa comunitária, compromisso com a sustentabilidade, e eles alcançam todas essas ODS. Aqui é a equipe, o professor Maurício, o Tiago, que também faz parte da equipe dele, dá o apoio administrativo, o Ângelo, que está aqui, a Deilson e a Rayane, que também trabalha com a gente, junto com o Rick, nessa parte de marketing, né? E a rede social, vocês sigam também, que é o Mel da Tribo, e eles também têm um e-mail, vocês podem entrar em contato. É isso. Obrigada. Quero aproveitar mais uma vez agradecer a presença de vocês. Espero que para quem não conhecia a agência seja a primeira de muitas visitas. Espero que muito em breve vocês estejam por aqui com suas startups no processo de incubação, como nós estamos aprendendo. Toda semana, toda a equipe do professor Roberto Serra, da Ariane, trazem pesquisadores, profissionais de inovação de ponta para nós podermos aprender. Então, é um convite que eu faço para vocês. Agradecer que vocês tiveram a oportunidade e nos permitiram o privilégio de apresentar nossas empresas. Tayane, mais uma vez, muito obrigado pela excelente palestra, pelos enormes conhecimentos que pudimos aprender. Como a professora Josiane e a professora Leusa comentaram, este é um evento de conexão. Nós temos como processo incubador, temos o dever de organizar um evento de conexão mensal. Conexão, nos conectarmos. Hoje temos a oportunidade de nos conectarmos com vocês. E muito obrigado. Vou passar a palavra para a Ariane. Pessoal, eu juro que é só mais uns minutinhos. Só explicando, vocês sabem por que a agência de inovação e empreendedorismo funciona nesse prédio? Tem assim, alguma ideia por quê? Isso. Aqui está dentro do caminho, né, do Parque Tecnológico do Estado do Maranhão, Renato Acha. Então, várias instituições que têm desenvolvido essa pauta da inovação e empreendedorismo estão se instalando aqui. A perspectiva do Estado é fortalecer esse ecossistema de inovação e centralizar várias instituições que desenvolvem, né, iniciativas como essa.
Então, assim, é um privilégio estarmos aqui, a Universidade Estadual do Maranhão ter conseguido se instalar nesse centro do Parque Tecnológico. Então, quando tem algum evento de inovação no estado, as pessoas vêm conhecer. E trazê-los aqui é muito importante, para que vocês conheçam a infraestrutura que está à disposição de vocês. Então, se vocês têm uma ideia de negócio, podem nos procurar, que aqui esse espaço, esse auditório, se vocês quiserem desenvolver algum evento que esteja atrelado à pauta da inovação e do empreendedorismo, vocês podem utilizar esse espaço. Se vocês quiserem, no final, a gente sobe para mostrar para vocês a infraestrutura que está à disposição. Então, e nos colocamos também à disposição, enquanto agência, de ir até... Se a empresa Júnior quiser que a agência Marandu vá até lá, se a professora Eleusa quiser que a agência Marandu converse com os alunos, né, todos que quiserem, nós podemos ir até lá. Mas a importância de vocês estarem aqui é saber, estamos à disposição de vocês. Não só a infraestrutura, mas o corpo técnico daqui. Então, vocês viram que 3 empresas estão desenvolvendo a sua tecnologia, estão tendo todo o suporte da infraestrutura, capacitações, e isso está à disposição de vocês também. Então, assim, não sei se vocês têm a curiosidade como é que é o processo, né? Então, nós tivemos um edital no início do ano. A perspectiva é de nós termos outro no ano que vem. Então, vocês podem ficar já ligados nisso. Para além dos editais que são lançados a nível de estado, tem também a universidade fomentando isso por meio da agência e da incubadora. Então, Irene, eu não quero esperar o ano que vem um outro edital. Eu já tenho uma ideia e quero suporte. Pode nos procurar, falar pelo telefone da agência, que a gente agenda um tempo para estar ouvindo o que vocês têm de ideia e dar o suporte que vocês precisam, tá? Só para esclarecer por que estamos aqui, por que é importante vocês virem, tá bom? Obrigada. Devolvo aqui para o professor. Podemos tirar uma foto com vocês? Como é que faz? Eu não sou bom de foto.